À tarde, enquanto Diane Miller estava no balcão, o sol penetrava pelas janelas manchadas da pastelaria Sweetie. A sua voz era quase um sussurro. Sinto muito, mas preciso cancelar o pedido do bolo de aniversário para sábado. Os dedos dela tremiam enquanto segurava a bolsa, e as articulações ficaram brancas devido ao esforço para se manter firme. Com os aromas quentes de baunilha e canela, a pastelaria sempre foi uma fonte de alegria para Diane, mas hoje parecia mais uma imagem de derrota. Cancelado. Mas, senhora Miller, já começamos o desenho do beisebol. O Tommy está a fazer 8 anos, não é? Nancy, a proprietária da pastelaria, olhou com preocupação por cima dos óculos de leitura. Conhecia Diane desde o liceu e tinha acompanhado a sua luta como mãe solteira desde que o pai do Tommy a abandonara há 3 anos. Eu sei e lamento muito. Surgiu um imprevisto no trabalho e a voz de Diane tremeu. Ela não conseguiu dizer que as suas horas de trabalho no hospital, onde trabalhava como auxiliar de enfermagem, tinham sido reduzidas ou que tinha de escolher entre comprar bolo ou pagar a conta de eletricidade. Vou pagar o depósito na mesma. Sei que é uma notícia de última hora. O que as duas mulheres não repararam foi no homem alto que estava na esquina. A atenção do homem estava voltada para a conversa silenciosa. James Harrington, enquanto o motorista abastecia o carro no posto de gasolina do outro lado da rua, parou entusiasmado na pequena padaria da cidade. Vestia um fato cor de carvão mais caro do que o salário mensal da maioria das pessoas, e parecia deslocado entre as cortinas de gingham e o linóleo desbotado. O bilionário da tecnologia estava a passar por ali a caminho de uma conferência e a sua mente estava ocupada com os preços das ações e acordos de compra. Mas a postura da mulher, com os ombros inclinados para a frente, como se carregasse um peso invisível, levou-o a ouvi-la com mais atenção. Não te preocupes com o depósito, querida, disse Nancy, estendendo a mão por cima do balcão para apertar a mão de Diane. Podes usá-lo. Outra vez. O Tommy está muito desapontado. Ele ainda não sabe, sussurrou Diane, enxugando rapidamente os olhos. Vou pensar em alguma coisa. Talvez cupcakes da mercearia. Só detesto desapontá-lo novamente. James observou-a sair da padaria com a cabeça erguida, apesar da evidente angústia. Através da janela, viu-a entrar num sedã antigo, ficar imóvel por um momento e, em seguida, apoiar a testa no volante. Situação difícil? Perguntou James casualmente, quando Nancy se aproximou para reabastecer o seu café. Oh, não fazes ideia, suspirou Nancy, olhando para a porta. A Diane trabalha mais do que qualquer pessoa que conheço. Tem 2 empregos e cria sozinha aquele menino adorável. O Tommy fala desta festa de aniversário há meses. O tema é beisebol, ele é louco por isso. Ele fica a dizer que este é o ano em que os olheiros do Red Sox vão descobri-lo, acrescentou ela com um sorriso triste. A Diane tem poupado, mas a vida continua a lançar-lhe bolas curvas. James acenou com a cabeça, esquecendo o café enquanto olhava pela janela. Aos 42 anos, tinha mais dinheiro do que poderia gastar em 10 vidas. A sua fundação de caridade doava milhões todos os anos, mas já fazia muito tempo que ele não se conectava com o impacto humano das dificuldades financeiras. A equipa da fundação tratava dos detalhes. Ele apenas assinava os cheques. Que tipo de bolo seria? Ele perguntou de repente. Com o desenho de um campo de beisebol. Cobertura verde para a relva, branca para as bases. O nome do Tommy no monte do lançador. Os olhos de N.Y. brilharam. Eu ia fazer pequenos jogadores de fondant também. Aquele menino merece algo especial. James tirou a carteira. Gostaria de pagar pelo bolo e tudo o mais que fosse necessário para uma ótima festa. Nancy olhou para ele, reconhecendo-o lentamente. Você é apenas alguém que se lembra de como é ansiar por um aniversário. Ele interrompeu com um sorriso gentil. Minha mãe tinha 3 empregos. Houve anos em que um bolo era um luxo que não podíamos pagar. Em poucos minutos, o plano se expandiu. Não apenas o bolo, mas uma festa completa no campo de beisebol local. James fez algumas chamadas enquanto Nancy contactava a melhor amiga de Diane, Kelly, para coordenar tudo. Quando saiu da padaria, James tinha deixado de lado os seus planos para a conferência do fim de semana. Algo nessa situação tinha despertado memórias que ele há muito enterrara sob planilhas e reuniões de diretoria. 3 dias depois, Tommy Miller acordou no seu 8º aniversário
esperando pouco mais do que o tradicional café da manhã com panquecas da sua mãe. Os últimos meses tinham sido cheios de decepções. O beisebol tinha sido cancelado, a mudança planeada para um apartamento melhor tinha sido adiada, os sorrisos da mãe estavam cada vez mais exaustos. Ele tinha ouvido o suficiente para entender que o dinheiro estava curto, embora o conceito continuasse abstrato para a sua mente jovem. Pronto para a surpresa do teu aniversário? Perguntou Diane com os olhos a brilhar de uma forma que Tommy não via há meses. Panquecas? Ele adivinhou, já grato pela pequena tradição. Melhor, veste-te. Hoje, equipamento de beisebol. O coração de Tommy acelerou enquanto dirigiam em direção ao campo de beisebol da cidade. Ele avistou balões amarrados à cerca e um pequeno grupo de pessoas. Mãe, o que está a acontecer? Diane simplesmente sorriu, a emoção tornando impossível falar. Quando estacionaram, Tommy reconheceu os seus amigos da escola, os seus colegas de equipa da liga infantil e vários adultos da vizinhança. Surpresa, Gaha! Gritaram quando ele se aproximou. O campo de beisebol tinha sido transformado. A sua tenda abrigava uma mesa repleta de comida e bebidas. Decorações com tema de beisebol estavam penduradas por toda parte. Os amigos de Tommy correram para a frente com luvas de beisebol já nas mãos. Estamos a fazer a sua festa num campo de beisebol de verdade, explicou Diane com a voz firme, apesar das lágrimas que ameaçavam cair. Alguém muito gentil quis tornar o teu aniversário especial. Tommy ficou sem palavras, com os olhos arregalados ao contemplar a cena, especialmente o magnífico bolo no centro da mesa, exatamente como o que ele havia descrito à mãe meses atrás, enquanto folheava o catálogo de bolos de Nova York. O que Tommy não percebeu imediatamente foi o homem alto parado ao lado, observando com um nó inesperado na garganta. James Harrington tinha gasto milhares de milhões em negócios sem pestanejar, mas a alegria pura no rosto daquela criança afetou-o de maneiras que ele não conseguia expressar. O dia decorreu com jogos de beisebol improvisados, presentes e comida. Treinadores locais voluntariaram-se para fazer exercícios com as crianças. Um fotógrafo profissional capturou momentos que se tornariam memórias queridas. Durante tudo isso, James permaneceu em segundo plano, conversando brevemente com Diane para explicar o seu impulso na padaria. Não tenho como agradecer o suficiente, disse Diane, observando Tommy correr pelas bases com entusiasmo, o rosto corado de emoção. Não precisa, respondeu James simplesmente. Às vezes, a vida dá cartas injustas. Tive a sorte de receber mais do que minha cota de cartas boas. É justo redistribuir o baralho de vez em quando. À medida que a luz da tarde começava a desaparecer e as crianças relutantemente se dirigiam para casa, Tommy aproximou-se de James, a quem ele observava com curiosidade ao longo do dia. A minha mãe diz que você é a razão pela qual tivemos esta festa incrível, disse Tommy olhando para o bilionário com franqueza descarada. Ela diz que você é como um olheiro de beisebol, mas para pessoas que precisam de ajuda. James agachou-se para ficar ao nível dos olhos do menino. A sua mãe é a verdadeira heroína. Eu só ajudei por um dia. Ela está a lutar por ti todos os dias. Tommy considerou isso com a seriedade que só uma criança de 8 anos pode ter. Então, com um impulso imprevisível da infância, ele jogou os braços ao redor do pescoço do bilionário num abraço forte. Este foi o melhor dia da minha vida, ele sussurrou. James congelou, depois retribuiu cuidadosamente o abraço, sentindo algo mudar no seu peito. Uma parede desmoronar que ele nem percebia que tinha construído. Enquanto o pôr do sol pintava o céu em tons de laranja e roxo, nenhum deles poderia prever como esse encontro casual mudaria a vida de todos. A história estava apenas a começar. Na segunda-feira seguinte à festa de aniversário de Tommy, James Harrington sentou-se na sua suíte executiva com vista para o horizonte de Boston, incapaz de se concentrar nos relatórios trimestrais que a sua assistente havia preparado. A sua mente continuava a voltar para o campo de beisebol, para a alegria desinibida de Tommy e as lágrimas de gratidão de Diane. Algo havia despertado nele, um reconhecimento de um propósito além das margens de lucro e das inovações tecnológicas. O Sr. Harrington, a sua assistente Patricia, apareceu à porta. A sua reunião das 10 horas foi cancelada, mas há outra coisa que precisa da sua atenção. James acenou com a cabeça distraidamente, ainda olhando pela janela. Senhor, está bem? Está distraído desde que voltou da sua viagem.
James virou-se para a sua eficiente assistente de 7 anos. Alguma vez ele perguntou sobre a família dela, as suas aspirações, além de gerir a sua agenda. Patrícia, temos algum programa que ajude diretamente as famílias trabalhadoras? Não apenas doações para grandes instituições de caridade, mas algo mais pessoal. Patrícia piscou os olhos, surpresa. A fundação lida com o nosso trabalho filantrópico, mas são principalmente grandes doações para organizações estabelecidas. Nada especificamente direcionado a famílias individuais, que eu saiba. Vamos mudar isso, disse James com determinação. Marque uma reunião com a equipa da fundação e descubra se temos contactos no Mercy Hospital, em Riverdale. Riverdale fica a quase 2 horas de Boston. Sei que é importante. O que James não conseguia explicar, nem mesmo para si mesmo, era a imagem persistente do rosto determinado de Diane quando ela tentou cancelar aquele bolo. Não havia autopiedade, apenas dignidade silenciosa diante de escolhas impossíveis. Isso lembrou-lhe a sua própria mãe, que limpava casas e servia mesas para sustentar o filho após a morte do pai, sem nunca reclamar, apesar do cansaço evidente nos seus olhos. Enquanto isso, em Riverdale, Diane estava a sentir os efeitos prolongados da festa de aniversário. Tommy não parava de falar sobre o Sr. James e o dia incrível. O seu entusiasmo era contagiante, mas também despertava sentimentos desconfortáveis. Embora profundamente grata pela gentileza do estranho, Diane orgulhava-se da sua autossuficiência. Aceitar tal generosidade de um bilionário, por mais bem-intencionada que fosse, deixou-a sentindo-se grata e, ao mesmo tempo, um pouco diminuída. Mãe, podemos enviar um cartão de agradecimento ao Sr. James? Fiz isto na aula de arte. Tommy ergueu uma criação em papel cartão coberta de glitter e autocolantes de beisebol. Diane sorriu, bagunçando o cabelo dele. É uma ideia atenciosa, querido, mas não sei como entrar em contato com ele. A senhora Nancy da padaria talvez saiba. Ela conversava muito com ele. A sugestão era razoável, mas Diane hesitou. A padaria tinha se tornado um lugar de emoções contraditórias, o local onde ela tinha sido humilhada e posteriormente resgatada. Mais tarde naquela semana, a supervisora de Diane no hospital chamou-a ao escritório. Com o estômago embrulhado, Diane preparou-se para mais más notícias sobre a redução do horário de trabalho. Diane recebia um pedido bastante invulgar. Começou a Dr. Winters, com uma expressão indecifrável. A Fundação Harrington abordou o hospital sobre a criação de um novo programa de bolsas de estudo para enfermagem. Eles perguntaram especificamente se tínhamos funcionários interessados em avançar na sua formação médica. Diane ficou olhando sem entender nada. Isso é ótimo para o hospital, mas o representante da fundação mencionou o seu nome. A sala parecia estar a girar. Eu? Deve haver algum engano. Não há engano. Aparentemente, o próprio Sr. Harrington solicitou que você fosse informada sobre esta oportunidade. A doutora Winters deslizou uma pasta pela secretária. Propinas integrais para um programa de enfermagem registrada, mais uma bolsa para despesas de subsistência. Chamam-lhe bolsa de segunda oportunidade. As mãos de Diane tremiam enquanto abria a pasta. Dentro estava uma carta oficial da Fundação Harrington, juntamente com detalhes do programa que pareciam feitos especificamente para a sua situação. Aulas agendadas em torno do seu horário de trabalho, assistência com cuidados infantis, apoio de mentoria. A generosidade era impressionante, mas também desconfortável. Por que ela? Isto é, não sei o que dizer. Diga que vai se inscrever, encorajou o Dr. Winters. Você é uma das nossas funcionárias mais dedicadas, Diane. Merece esta oportunidade. Naquela noite, enquanto Tommy fazia o trabalho de casa na mesa da cozinha do seu pequeno apartamento, Diane andava de um lado para o outro, olhando para os papéis da bolsa de estudos espalhados à sua frente. O que se passa, mãe? Andas a andar de um lado para o outro como o gato da senhora Peterson quando tem fome. Diane sorriu apesar da sua agitação. Estou só a pensar, querido, nos papéis. São contas outra vez? Seu rosto jovem ficou sério, demonstrando uma consciência que nenhuma criança de 8 anos deveria ter sobre dificuldades financeiras. Não, na verdade, é algo potencialmente bom, mas complicado. Tommy acenou com a cabeça sabiamente, como quando o treinador diz, tenho um grande potencial, mas uma mecânica complicada.
Diane riu e a tensão se dissipou momentaneamente. Algo assim. No dia seguinte, ela se viu mais uma vez na Sweeties Bakery, desta vez com um objetivo em mente em vez de derrota. Nancy, preciso perguntar-lhe uma coisa sobre o Sr. Harrington. Nancy sorriu com ar de quem sabe das coisas. Estava a pensar quando é que virias. Aquele homem ficou bastante impressionado contigo e com o Tommy. Diane corou. Não é nada disso. Ele criou uma bolsa de estudos no hospital e, de alguma forma, o meu nome foi mencionado especificamente. Sinto-me, não sei, visada. Estou grata, mas também confusa. Nancy limpou as mãos no avental. Ele fez muitas perguntas sobre ti depois de teres saído naquele dia. Não de uma forma assustadora, acrescentou ela rapidamente. Ele parecia genuinamente preocupado. Disse algo sobre ver a sua própria mãe em si. A mãe dele. Aparentemente, ela criou-o sozinha, trabalhando em vários empregos. Ele disse que ver-te o fazia lembrar-se do que ela passou. Essa revelação mudou algo na perspectiva de Diane. Não era caridade, mas empatia nascida de uma experiência partilhada, apesar da enorme diferença nas suas circunstâncias atuais. Enquanto Diane debatia a oferta da bolsa de estudos nos dias seguintes, James implementava mudanças mais amplas inspiradas pelo seu encontro com os Millers. A Fundação Harrington lançou uma nova iniciativa focada em apoiar pais solteiros que trabalham, particularmente aqueles que buscam educação na área da saúde. O programa piloto começaria em Riverdale antes de se expandir para todo o país. 2 semanas após o aniversário de Tommy, Diane foi surpreendida por uma batida na porta do seu apartamento. Ao abri-la, viu Nancy, da padaria, segurando um grande envelope. Entrega especial, anunciou Nancy com um sorriso conspiratório. Alguém deixou isto para si. Dentro havia um breve bilhete em papel de carta caro. Senhora Miller, espero que considere a oportunidade da bolsa de estudos. Não é caridade. É um investimento em alguém que claramente tem a determinação e o coração que o nosso sistema de saúde precisa desesperadamente. Sem compromisso, sem obrigações. A decisão é inteiramente sua. Além disso, Tommy me impressionou bastante. Em anexo está um passe de temporada para os jogos em casa do Red Sox. O meu motorista pode providenciar transporte para qualquer jogo que você queira assistir. Novamente, sem obrigações, simplesmente uma oportunidade, se você decidir aceitá-la. Com respeito e admiração, James Harrington Pesce. A piada do olheiro de beisebol foi a melhor que ouvi em anos. Diane sentou-se pesadamente no sofá, com o bilhete numa mão e os ingressos da temporada, que devem ter custado milhares na outra. Bem, Nancy perguntou. Ele é o homem mais generoso do mundo ou o quê? Diane abanou a cabeça. Não sei. Por que nós? Há milhares de famílias em dificuldades. O que nos torna especiais? Nancy pensou nisso. Talvez não sejam especiais. Sem ofensa, talvez sejam apenas aquelas que ele viu por acaso. Às vezes, ser visto é suficiente. Naquela noite, depois de Tommy ter ido para a cama, Diane tomou a sua decisão. Ela aceitaria a bolsa de estudos, mas recusaria os bilhetes para o jogo de beisebol. A educação era um investimento no futuro deles. Os bilhetes pareciam demasiado pessoais, algo que ela não conseguia explicar exatamente, mas que ultrapassava um limite que ela não se sentia confortável em transgredir. Ela redigiu um e-mail cuidadoso para a fundação, aceitando a bolsa de estudos com profunda gratidão, explicando a sua decisão sobre os bilhetes e anexando uma foto do cartão de agradecimento de Tommy. A resposta chegou em poucos minutos, apesar da hora tardia. A bolsa de estudos é sua. Parabéns. Quanto aos bilhetes, compreendo a sua hesitação, mas por favor reconsidere. Não por si, mas pelo Tommy. Eu cresci sem essas oportunidades e teria dado qualquer coisa por essas experiências com a minha mãe. O motorista é profissional e de confiança. Talvez um jogo como teste, sem segundas intenções, garanto-lhe. Joga HD. Diane olhou para o ecrã do telemóvel com emoções conflitantes. O que exatamente estava a acontecer aqui? Era simplesmente um capricho de um bilionário entediado ou algo mais significativo? E por que essa distinção era tão importante para ela? O barulho do taco ecoou pelo Fenway Park quando o rebatedor do Red Sox mandou a bola voando em direção ao monstro verde. Tommy pulou, quase derramando o refrigerante com o rosto iluminado por uma emoção desenfreada. Mãe, viu aquele home run de 3 corridas? Ele virou-se para Diane com os olhos arregalados de admiração.
Estes lugares são incríveis. Podemos ver tudo. Diane acenou com a cabeça, sorrindo apesar de si mesma. Após 3 semanas de recusa educada, ela finalmente cedeu aos pedidos de Tommy e às ofertas persistentes de James. Agora estavam sentados em lugares premium atrás da base. Lugares que custariam mais do que um mês de aluguer. Ela tinha que admitir que a experiência era mágica. "O Sr. Peterson da escola não vai acreditar que eu estava tão perto", exclamou Tommy, segurando seu novo boné vermelho dos Red Sox, uma compra que Diane havia permitido como um presente especial. "Podemos tirar uma foto para mostrar a ele?" Quando Diane levantou o telemóvel para capturar o rosto radiante de Tommy com o campo atrás dele, uma tosse discreta à esquerda chamou sua atenção. "Com licença", disse uma senhora elegante mais velha, vestindo um casaco vermelho. "Gostariam que eu tirasse uma foto de vocês dois juntos?" "Seria maravilhoso. Obrigada", respondeu Diane, entregando o telemóvel. A senhora tirou várias fotos e devolveu o aparelho com um sorriso caloroso. "O seu filho está a se divertir muito. Primeiro jogo de beisebol. Primeiro jogo profissional", respondeu Tommy antes que Diane pudesse falar. "Estamos aqui porque o Sr. James nos deu os bilhetes. Ele é um bilionário que ajudou quando a minha mãe teve de cancelar o meu bolo de aniversário. E agora a minha mãe vai ser uma enfermeira de verdade graças à bolsa de estudos que ele nos deu." Diane corou de vergonha com a explicação ingênua de Tommy sobre a situação deles. "Tommy, querido, não precisamos de compartilhar os nossos assuntos pessoais." Os olhos da mulher se enrugaram de diversão. "Não precisa ficar envergonhada. James sempre teve um bom olho para reconhecer investimentos que valem a pena." A atenção de Diane se aguçou. "Você conhece o Sr. Harrington?" "Conhece-o. Eu o criei." A mulher estendeu a mão. "Ela é a Nena Harrington, mãe de James." Diane quase engasgou com a respiração. "Senhora Harrington, eu não tinha ideia de que você estaria aqui." Leonor acenou com a mão, dispensando a preocupação. "O James também não sabe. Tenho um bilhete de época na secção ao lado. Venho aos jogos do Sox há 40 anos, nos bons e maus momentos." Quando o James mencionou que tinha dado bilhetes a uma estudante de enfermagem e ao seu filho, que adora beisebol, fiquei curiosa. Ela piscou o olho ao Tommy. Queria ver quem tinha chamado a atenção do meu filho. Tommy, alheio ao tom da conversa, começou a contar com entusiasmo sobre a sua festa de aniversário. Eleanor ouvia com interesse genuíno, seus olhos perspicazes ocasionalmente se voltando para a expressão cada vez mais desconfortável de Diane. Quando Tommy saiu correndo para comprar um dedo de espuma de um vendedor ambulante com o dinheiro cuidadosamente contado de sua mesada, Nena se virou para Diane. "Ele está passando dos limites, não é?" "Meu filho", Diane hesitou. "Estou incrivelmente grata pelas oportunidades que o Sr. Harrington nos proporcionou. A bolsa de estudos mudará as nossas vidas." Mas Nena insistiu. "Mas não consigo deixar de me perguntar, por que nós? Por que eu? Parece algo pessoal, o que me deixa desconfortável." Nena acenou com a cabeça, pensativa. "James perdeu o pai quando tinha 6 anos. Eu tinha 3 empregos para nos manter. Não tinha tempo para jogos de beisebol naquela época", acrescentou com um toque de tristeza. "Ele construiu o seu império do nada. Mas o sucesso teve um custo. Ele é brilhante com tecnologia, mas péssimo com pessoas, especialmente desde o divórcio." Diane não sabia que ele era divorciado. A revelação de alguma forma o tornou mais humano, menos o benfeitor infalível. "Quando ele me ligou sobre a sua situação, foi a primeira vez em anos que ouvi emoção genuína na sua voz." Nena continuou. "Quaisquer que sejam as suas razões, elas são sinceras." Mas ela fixou Diane com um olhar penetrante. "Tem o direito de manter limites. A gentileza não deve criar obrigações." Antes que Diane pudesse responder, Tommy voltou orgulhosamente, exibindo o seu novo dedo de espuma. A conversa voltou para o beisebol, mas as palavras de Nena permaneceram na mente de Diane durante toda a noite. Após o jogo, uma emocionante vitória do Red Sox, eles foram acompanhados até um carro que os esperava pelo motorista pessoal de James, Robert. Um homem-avô que encantou Tommy com curiosidades sobre beisebol durante a viagem até Fenway. "Gostou do jogo, jovem?" perguntou Robert, enquanto segurava a porta do carro aberta. "O melhor dia de todos?" declarou Tommy. "Então, com franqueza infantil, o Sr. James virá nos ver?" Robert olhou brevemente para Diane.
O Sr. Harrington está atualmente na Califórnia a negócios. Oh, a decepção de Tommy era palpável. Eu queria agradecer-lhe e contar-lhe sobre o home run. Tenho a certeza de que ele gostaria de saber, respondeu Robert diplomaticamente. Talvez você pudesse escrever-lhe uma carta. A sugestão animou Tommy e ele passou a viagem de volta para casa a planear o que escreveria. Diane permaneceu em silêncio, processando o encontro inesperado com Eleanor e as emoções complexas que ele havia despertado. Mais tarde, naquela semana, Diane começou as suas primeiras aulas no curso de enfermagem. A agenda rigorosa, combinada com o seu trabalho contínuo no hospital, deixava pouco tempo para pensar demais na situação de Harrington, e ela dedicou-se aos estudos com determinação. Grata pela oportunidade, independentemente de suas origens incomuns. Quase um mês se passou sem nenhum contato direto de James, embora a equipe da fundação verificasse regularmente se o programa de bolsas de estudo estava atendendo às suas necessidades. Tommy enviou fielmente cartas manuscritas após cada jogo do Red Sox que assistiram, endereçadas ao Sr. James nos escritórios da fundação. Diane não sabia dizer se elas chegavam até ele. Então, numa tarde chuvosa de terça-feira, Diane entrou na sala de descanso do hospital e encontrou seus colegas de trabalho reunidos em torno da televisão, com expressões sérias. "O que está acontecendo?" perguntou ela, colocando sua lancheira na mesa. "A nova iniciativa de saúde de Harrington", respondeu o Dr. Winters, apontando para a tela onde James estava dando uma entrevista coletiva. "Ele acabou de prometer 50 milhões de dólares para melhorar hospitais rurais e carentes em todo o país." Diane aproximou-se da televisão, estudando o homem que havia alterado tão dramaticamente a trajetória de sua família. Na tela, James parecia em todos os aspectos o magnata da tecnologia polido, articulado e confiante. No entanto, Diane percebeu algo que seu outro público poderia não notar: uma tensão sutil em seus ombros, um indício de desconforto por trás de seu sorriso para a mídia. A Harrington Second Chance Initiative irá concentrar-se tanto em melhorias de infraestrutura como no desenvolvimento de pessoal. James explicava: "Já testamos um programa de bolsas de estudo para enfermagem que está a mostrar resultados promissores." Um repórter levantou a mão. "Sr. Harrington, isto representa uma mudança significativa no foco da sua fundação. O que inspirou essa mudança?" Por um breve momento, a compostura de James vacilou. "Às vezes, precisamos de lembretes do que realmente importa. Os cuidados de saúde não se resumem à tecnologia. Trata-se de pessoas. Pessoas que tomam decisões difíceis, que se sacrificam diariamente para cuidar dos outros." O seu olhar parecia ir além da imprensa, como se visse algo ou alguém completamente diferente. "Esta iniciativa homenageia a minha mãe, que trabalhou como auxiliar hospitalar enquanto me criava, e todos os pais que já se viram diante de uma escolha impossível entre necessidades e pequenas alegrias." Diane sentiu as bochechas aquecerem quando vários colegas se viraram para ela, a conexão de repente óbvia para aqueles que conheciam a sua história. "Ele está a falar de ti", sussurrou Nancy, da radiologia. "Eis aí a inspiração para uma iniciativa de os 50 milhões de dólares." Oprimida, Diane saiu da sala de descanso, buscando refúgio num corredor tranquilo. O seu telemóvel vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. "Espero não ter excedido ao mencionar o programa de bolsas de estudo. A sua privacidade continua sendo fundamental." Já a H. Como ele conseguiu o número dela? A papelada da fundação, é claro. Diane hesitou antes de responder. "A iniciativa parece maravilhosa. Muitas famílias serão beneficiadas. Tommy e eu gostamos dos jogos do Red Sox, especialmente de conhecer a sua mãe." A resposta veio imediatamente. A minha mãe, Eleanor, estava lá. Ela se apresentou. Mulher adorável. Houve uma pausa mais longa antes. Ela sempre foi a minha melhor conselheira e a pior intrometida. Peço desculpas se ela disse algo inadequado. Diane sorriu apesar de si mesma. Ela disse: "Você é brilhante com tecnologia, mas péssimo com pessoas. Avaliação precisa. Posso ligar para você? Há algo que gostaria de discutir sobre a fundação." O polegar de Diane pairou sobre o telefone. Um limite estava a ser ultrapassado, mas ela se sentiu surpreendentemente confortável com a mudança. "Estou no trabalho até às 18 horas. Depois que Tommy for dormir, às 20h30, seria melhor."
Naquela noite, depois de colocar Tommy, exausto, na cama, Diane sentou-se à pequena mesa da cozinha, esperando nervosamente a ligação de James. Quando o telefone tocou, precisamente às 20h30, ela respirou fundo antes de atender. Senhora Miller, obrigado por atender a minha chamada. Senhora. E, por favor, chame-me Diane. Diane, então eu sou James, não senhor para Harrington, respondeu ele com um sorriso evidente na voz. Queria discutir a expansão do programa de bolsas de estudo com base na sua experiência até agora. O seu feedback seria inestimável. Durante a hora seguinte, conversaram sobre os desafios práticos de prosseguir os estudos enquanto se é mãe solteira. Diane deu por si a falar abertamente sobre as dificuldades de cuidar dos filhos, os conflitos de horários e o desgaste emocional de ter de dividir a atenção. James ouviu atentamente, fazendo perguntas ponderadas, sem a condescendência que ela poderia esperar de alguém na sua posição. Deveria consultar especialistas em educação, disse Diane finalmente. Não uma estudante de enfermagem que está no programa há apenas algumas semanas. Os especialistas fornecem a teoria. Você fornece a realidade, respondeu James. Isso é muito mais valioso. A conversa deles mudou gradualmente do programa de bolsas de estudo para tópicos mais pessoais. As aspirações de Tommy no beisebol, o último projeto de tecnologia de James, livros que ambos gostaram. No final da ligação, Diane percebeu com surpresa que quase 3 horas haviam se passado e que ela havia rido mais do que em meses. Gostaria de continuar esta conversa, disse James enquanto se preparavam para desligar. Talvez pessoalmente, se você se sentir à vontade com isso. Puramente profissional, é claro, acrescentou ele rapidamente. A fundação poderia se beneficiar enormemente com a sua contribuição contínua. Diane hesitou, ciente de que estava entrando em território desconhecido. Ficaria feliz em ajudar a fundação, disse ela com cautela, tanto pelo bem de Tommy quanto pelos outros. Todas as crianças merecem um bolo de aniversário. O outono pintou Riverdale com tons brilhantes de vermelho e dourado, à medida que setembro dava lugar a outubro. Nos 6 meses desde o aniversário de Tommy, a vida dos Millers tinha se transformado de maneiras que Diane nunca poderia ter imaginado. O seu curso de enfermagem era desafiante, mas gratificante. Tommy estava a prosperar num novo programa pós-escolar patrocinado pela Fundação Harrington e a sua situação financeira, embora ainda exigisse uma gestão cuidadosa, já não estava à beira da crise. O que tinha começado como uma relação puramente profissional com James Harrington evoluiu para algo que nenhum dos dois tinha previsto. O primeiro encontro pessoal após o telefonema, um café num local tranquilo para discutir melhorias no programa de bolsas de estudo, levou a um jantar na semana seguinte para continuar a conversa. Esse jantar acabou por se tornar uma ocorrência regular, com James a fazer a viagem de 2 horas de carro desde Boston sempre que a sua agenda o permitia. Mãe, o Sr. James vem hoje à noite? Perguntou Tommy, levantando os olhos do dever de casa na mesa da cozinha. A pergunta não continha nenhum julgamento, apenas curiosidade misturada com esperança. Ao longo dos meses, James tornou-se uma presença constante nas suas vidas, trazendo uma estabilidade que faltava desde que o pai de Tommy partiu. Sim, ele vai jantar conosco, respondeu Diane, verificando a lasanha no forno. Ele mencionou que traria aqueles livros de astronomia de que falaste da última vez. O rosto de Tommy iluminou-se. Fantástico! Preciso deles para o meu projeto de ciências. Acha que ele também me ajudaria a construir o modelo do sistema solar? Você mesmo pode perguntar a ele, respondeu ela, tentando manter um tom casual, apesar da agitação no estômago. Essas visitas para jantar haviam se tornado o ponto alto da sua semana, um fato que a emocionava e aterrorizava ao mesmo tempo. James chegou pontualmente às 18 horas, trazendo não apenas os livros de astronomia prometidos, mas também um pequeno telescópio. Os livros explicavam os conceitos, mas nada superava ver a coisa real, explicou ele, enquanto Tommy se lançava numa saudação entusiasmada. Observando-os interagir, James respondendo pacientemente às perguntas rápidas de Tommy sobre as luas de Júpiter, Diane sentiu um calor complicado espalhar-se pelo seu peito. Para um homem que afirmava ser péssimo com pessoas, James tinha demonstrado um dom notável para se conectar com o seu filho. Não havia condescendência nem fingimento na sua atenção, apenas interesse genuíno. Mais tarde, depois de Tommy ter ido relutantemente para o cama,
arrancando uma promessa de James de montar o telescópio naquele fim de semana. Diane e James acomodaram-se na pequena varanda do apartamento dela, com canecas de chá nas mãos. O conselho da fundação aprovou todas as alterações sugeridas para o programa de bolsas de estudo, disse James com a voz baixa no silêncio da noite. O aumento do subsídio para cuidados infantis, a rede de mentores, o fundo de emergência para despesas inesperadas, tudo. Vamos expandir para mais 5 hospitais no próximo mês. Diane acenou com a cabeça, orgulho misturado com um toque de tristeza. Isso é maravilhoso. Essas mudanças vão fazer uma grande diferença. Mas James insistiu, agora atento às nuances do tom de voz dela. Ela hesitou. Estou a perceber que, à medida que o programa se expande, não vai precisar tanto da minha contribuição. Estes jantares são conversas. Eles vão chegar naturalmente ao fim. James pousou a caneca e virou-se para ela. É isso que você acha que é? Uma relação de consultoria? Não é. Pelo menos foi assim que começou. Diane. A voz dele tinha uma intensidade gentil que a fez olhar nos olhos dele. Eu conduzo 2 horas em cada sentido, várias vezes por semana, para ver você e o Tommy. Eu remarquei reuniões do conselho, deleguei projetos críticos e recusei palestras que valiam centenas de milhares de dólares. Tudo para comer lasanha na sua mesa de cozinha e ajudar uma criança de 8 anos com o dever de casa. Ela prendeu a respiração. Por quê? Porque isso, ele gesticulou entre eles, é a primeira coisa real que senti em anos. Talvez a primeira coisa verdadeira que senti em toda a minha vida. O silêncio entre eles vibrava com possibilidades, com medos e esperanças não expressos. Diane já tinha sido magoada antes. Tinha aprendido da maneira mais difícil que os contos de fadas raramente se tornavam realidade para mães solteiras, que viviam de salário em salário. No entanto, ali estava James Harrington, bilionário, gênio da tecnologia, cada vez mais o homem em quem ela pensava logo ao acordar, dizendo palavras que ela tinha deixado de acreditar que voltaria a ouvir. Estou com medo, ela admitiu finalmente. Não só por mim, mas pelo Tommy. Ele já está tão apegado a ti. Se isto não der certo, eu entendo o que está em jogo, disse James suavemente. Eu nunca fui uma figura paterna antes. Na verdade, nunca quis ser, até conhecer o Tommy. Até conhecer-te. A conversa foi interrompida pelo toque do telemóvel de Diane. O hospital a chamava para um turno de emergência. A realidade se reafirmava como sempre e James se preparava para sair, mas parou na porta. Pense no que eu disse. Podemos levar isso com a calma que você precisar. Diane assentiu, subitamente dominada pelas possibilidades que se abriam diante dela. Eu vou pensar. As semanas seguintes trouxeram um turbilhão de atividades. Os exames do meio do semestre consumiram o tempo de estudo de Diane, enquanto James enfrentava uma crise na sua empresa que exigia a sua presença na Califórnia. Eles falavam diariamente por telefone, mas 2 semanas se passaram sem que se vissem pessoalmente. A separação mais longa desde que os jantares começaram. Tommy ficava cada vez mais preocupado à medida que os dias passavam sem uma visita do Sr. James. Ele não vai voltar? Perguntou ele uma noite com voz baixa. O pai também disse que voltaria, mas não voltou. A pergunta perfurou o coração de Diane. Isso é diferente, querido. O James está apenas muito ocupado com o trabalho agora. Ele ligou ontem, lembras-te? Perguntou tudo sobre o teu projeto de ciências. Tommy acenou com a cabeça, sem se convencer. Mas e se ele se esquecer de nós? Ele tem uma empresa grande e importante, carros luxuosos e provavelmente muitos amigos ricos como ele. A insegurança da criança refletia os seus próprios medos não expressos. Que lugar ela e Tommy poderiam ter no mundo de James Harrington? Apesar das garantias dele, apesar da conexão genuína que haviam formado, o abismo entre as suas vidas continuava enorme. Naquele fim de semana, enquanto Diane ajudava Tommy com o seu modelo do sistema solar, o seu telemóvel tocou com uma mensagem de James. Emergência resolvida em Boston. Posso ver vocês dois amanhã. Sinto a vossa falta mais do que posso expressar. Quando ela estava prestes a responder, alguém bateu à porta do apartamento. Ao abri-la, viu Elenana Harrington, a mãe de James, segurando uma caixa da padaria Sweeties. Elenana, que surpresa, disse Diane, recuperando-se da surpresa. Uma surpresa boa, espero, respondeu a mulher mais velha com um sorriso.
A Nancy mencionou que estiveste a trabalhar em turnos duplos esta semana. Achei que tu e o Tommy iriam gostar dos rolos de canela dela. Diane convidou-a a entrar e apresentou Tommy, que inicialmente estava tímido, mas rapidamente se soltou quando Elelanena mostrou interesse no seu sistema solar pela metade. O James era obcecado pelo espaço na tua idade, disse Elelanena. Construiu um foguete no nosso quintal quando tinha 10 anos. Quase incendiou a árvore do vizinho durante o lançamento. Tommy riu, encantado com esse vislumbre dos percalços da infância do seu herói. Enquanto Tommy voltava a pintar os seus planetas, Helena virou-se para Diane com a sua franqueza característica. Ele está infeliz sem você, sabe? Diane ocupou-se em fazer café. Nós dois temos estado ocupados. A empresa dele precisava dele na Califórnia. A empresa sempre precisa dele. Essa é a desculpa que ele usa há anos para evitar um relacionamento verdadeiro. Eleanor aceitou a caneca de café com um aceno de agradecimento. O que talvez não percebas é que esta é a primeira vez que ele se ressente do trabalho, que o afasta de alguém. Diane não sabia como responder. Os seus sentimentos por James tinham se aprofundado, tornando-se algo profundo, algo que ela não ousava nomear nem mesmo para si mesma. Elelanena continuou, suavizando a voz. Quando o meu marido morreu, pensei que nunca mais encontraria o amor. Muito ocupada, muitas responsabilidades, muitos riscos. Levei 12 anos para perceber que essas eram desculpas nascidas do medo. E encontrou o amor novamente? Os olhos de Elelanena brilharam. Robert e eu estamos casados há 26 anos. Robert, o seu motorista. Robert, agora motorista de James, meu marido. Elelanena riu da expressão de Diane. A vida oferece segundas oportunidades nas formas mais inesperadas. A questão é se somos corajosos o suficiente para aceitá-las. Depois que Elelanena saiu, Diane ficou sentada na varanda até tarde da noite, contemplando segundas oportunidades e formas inesperadas. Quando o telefone tocou pouco depois das 9, ela não se surpreendeu ao ver o nome de James. Estou de volta, disse ele sem preâmbulos. A minha mãe mencionou que foi visitá-la hoje. Espero que ela tenha se comportado bem. Diane sorriu. Ela trouxe rolos de canela e histórias embaraçosas da infância. Tommy ficou emocionado. E você? Ficou emocionada ao ouvir sobre os meus fracassos pirotécnicos? Fiquei feliz em saber que você nem sempre foi perfeito. Houve uma pausa. Nunca fui perfeito, Diane. Mas nestes últimos meses com você e Tommy, tenho sido melhor, mais feliz, mais eu mesmo do que nunca. A vulnerabilidade na voz dele deu-lhe coragem. Sentimos a tua falta, nós dois. Tenho pensado, disse James cuidadosamente. A fundação está a abrir um novo escritório em Riverdale para gerir o programa de bolsas de estudo em expansão. Faria sentido eu passar mais tempo lá para estar mais perto do projeto. O projeto, repetiu Diane com um sorriso na voz. E a ti, admitiu ele, se for isso que também queres. 6 meses depois de um bolo de aniversário cancelado os ter unido, James e Diane sentaram-se lado a lado nas arquibancadas do campo de beisebol de Tommy, observando-o treinar com a sua equipa. A noite estava fresca, outono, dando lugar à aproximação do inverno. Ele está a melhorar, observou James enquanto Tommy rebatia a bola, mandando-a voar sobre a segunda base. O treino ajuda e o campo de treino que você financiou para a liga. James ignorou a gratidão dela, como sempre fazia. Pequeno investimento, retornos significativos ao estilo Harrington. Diane virou-se para estudar o perfil dele à luz que se esvaía. É assim que nos vê? Um investimento? Ele encontrou o seu olhar com uma expressão séria. O melhor que já fiz, mas não da forma que você pensa. Ele pegou na mão dela, entrelaçando os dedos. Você e o Tommy mostraram-me o que eu estava a perder enquanto construía o meu império. Propósito, conexão, alegria nas coisas simples. Eles sentaram-se em um silêncio confortável, observando Tommy correr pelas bases com seus companheiros de equipe. Os últimos 6 meses trouxeram desafios à medida que navegavam em seu relacionamento em evolução, equilibrando a independência feroz de Diane com o instinto de James de resolver problemas com dinheiro, integrando seus mundos muito diferentes, construindo a confiança de Tommy de que essa nova configuração familiar duraria. Tenho algo para você, disse James de repente, enfiando a mão no bolso do paletó. Não é o que você está a pensar, acrescentou rapidamente,
observando a expressão dela. Essa conversa fica para mais tarde, quando você estiver pronta. Ele entregou-lhe um envelope. Dentro, Diane encontrou a escritura de uma casa modesta a poucos quarteirões do seu apartamento, perto da escola de Tommy, do hospital e do parque onde ele jogava beisebol. James, não posso aceitar isso. Não é um presente. Ele corrigiu gentilmente. É um imóvel de investimento pertencente à fundação, destinado a abrigar bolsistas. Você seria a administradora do programa, morando no local para orientar futuros alunos, com um salário compatível com o cargo, é claro. Diane estreitou os olhos. Você criou um programa habitacional inteiro só para me dar uma casa sem me fazer sentir como um caso de caridade. James teve a delicadeza de parecer um pouco envergonhado. O programa é legítimo. Estamos a planear isso há meses. A sua consultoria tem sido inestimável. E a casa tem 3 quartos, um escritório e um quintal perfeito para um telescópio. Requisitos funcionais para o administrador do programa, respondeu ele com falsa seriedade, antes de sua expressão se suavizar. Quero dar a você e ao Tommy o mundo, Diane, mas estou a aprender que o que mais importa é fazer parte desse mundo com você, da maneira que você me aceitar. Enquanto Tommy corria em direção a eles, com o rosto corado pelo exercício e pela felicidade, Diane tomou sua decisão. O caminho à frente não foi sem complicações, mas algumas jornadas valeram cada passo desafiador. Nós, Caboolette, disse James, apertando a mão de James, a posição e tudo o que vinha com ela. Tommy chegou até eles, ofegante de emoção. Viste o meu remate? O treinador diz que tenho um talento natural para rematar. James, abrindo espaço entre eles no banco de suplentes, confirmou. Vimos. Uma forma extraordinária. Enquanto Tommy iniciava uma análise detalhada do seu desempenho, James captou o olhar de Diane por cima da cabeça do rapaz. O olhar entre eles continha uma promessa. Uma família formada por escolha, não por laços de sangue. Segundas oportunidades abraçadas, um futuro brilhante que nenhum dos dois poderia imaginar naquele dia em que o bolo cancelado na Sweeties Bakery foi substituído.